Dica número 31. Essa dica é para deixar a carinha mais redonda. Pode ser de um West, pode ser de um Shih Tzu. O que você deve fazer? Terminou a tosa, você vai pegar essa pelagem, a mesma quantidade que a gente utiliza para prender o lacinho. De canto a canto do olho, você vai puxar uma meia-lua. Nesse caso, aqui o dela já está feito, mas vocês vão conseguir entender. Puxou esse chumaço de pelo, você deve utilizar uma tesoura semidentada. Você vai posicionar a sua mão inclinando, a ponta da sua mão deve estar para o nariz, para o focinho, para fazer este ângulo. E aí, com a tesoura semidentada, você vai fazer o corte. A hora que você soltar, automaticamente vai estar todo repicadinho aqui em cima, dando uma aparência mais arredondada, principalmente nas tosas de West. Dica número 32. Como cortar a unha de maneira segura. Basta você fazer um corte da seguinte maneira. Perceba que nessa unha ela está chanfrada. Na verdade, essa unha aqui ela não poderia ser cortada, ela já está no limite dela. Por esse animal viver num piso liso, a unha acaba ficando mais longa. Só que você precisa cortar, até porque muitas vezes o cliente não entende e ele quer que você corte a unha pelo simples fato de já estar incluído no serviço de banho. O que você pode fazer nesse caso? Percebeu que essa unha está chanfrada, você vai posicionar o seu alicate sem pegar a parte de baixo, somente a parte de cima. E efetuar o corte. Desta forma, você não vai provocar uma hemorragia na unha e o seu cliente vai ficar satisfeito. Dica número 33. Como fazer a carinha redondinha nos poodles. Eu passei a dica de como fazer o topete. Ali o focinho estava raspado. Nesse caso, você vai fazer uma carinha redondinha, então as laterais vão ter pelo. Como utilizar o adaptador? Para a cara redonda, você vai dividir a pelagem ao meio e passar o adaptador nas laterais da cabeça, laterais do focinho, na parte de baixo, sempre com a pelagem dividida ao meio. Depois é só pentear e com a tesoura curva terminar de arredondar, aí você vai ter um poodle de carinha redonda. Esta dica é válida para os poodles. Para os bichons, você teria que utilizar um adaptador muito maior do que esse. Dica número 34. Como reduzir o volume da pelagem e ter essa pelagem arrastando no chão. Basta utilizar o Sérum 3D. Com o animal ainda molhado, antes de fazer a secagem, você vai levantar esse pelo, pulverizar o Sérum 3D em toda a camada secundária da pelagem e iniciar a sua secagem. Depois de pronto, você vai ter este resultado de uma pelagem completamente lisa, sem volume.
Dica 35. Nessa dica, você vai utilizar talco. O talco humano, né, talco indicado para criança, sempre escolha o extra fino. Você pode utilizar o talco para corrigir algumas áreas de oleosidade, principalmente nos gatos. Na cauda, atrás da orelha, depois que o animal estiver pronto, basta colocar um pouquinho do talco e massagear. Aí você consegue corrigir principalmente o problema de oleosidade na cauda.